Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Quinta Técnica, a Quinta Técnica, 92ª Quinta Técnica. Hoje estamos aí começando 5h21, 6 minutos de atraso. Vamos fazer um programa com duração de 1 hora, então vamos terminar o programa às 7h20 às 6h21. E meu nome é Felipe, o Fausto teve um imprevisto hoje, então eu vou apresentar a Quinta Técnica. Vamos ver, o mercado está bastante interessante, em pontos importantes. Estou abrindo o desktop aqui. Ok, ainda não abriu. As dúvidas, o Maurício está intermediando o chat e está recebendo as dúvidas de vocês. Aproveitar para falar que semana que vem a gente vai experimentar um novo horário. Vamos começar às 6 horas a Quinta Técnica, tá? E aí também a gente está fazendo isso porque a gente foi convidado pela XP a participar da programação de um programa que eles têm de um canal que eles têm que fica o pregão inteiro, se não me engano é pregão ao vivo. E então a gente vai experimentar esse horário às 6 horas. Ok. Estou tendo algum problema aqui. Terminal. Só um minutinho, pessoal. Pronto. Não estou muito acostumado com esse computador, mas agora aparentemente está tudo em ordem. Então, novamente, vamos dar uma passada no mercado e em seguida responder as perguntas que vocês enviarem aí pelo chat. Bom, vamos começar olhando o índice. Eu vou começar fazendo a nossa análise clássica de longo prazo. Mas vou tentar ser rápido. IBV e IBOV, pessoal. Esse é o nosso gráfico que contém as cotações do Ibovespa desde 68 e também esse gráfico é emendado com o gráfico do IBV, que era o índice da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, que é anterior ao Ibovespa. Esses valores a gente conseguiu nos jornais da época, então é uma série exclusiva da Enfoque e muito boa, porque quando é indexada ao dólar, nos dá esse baita canal de alta super harmônico. Inclusive, eu vou colocar as cotações em dólares para não gerar nenhuma confusão. Então, a gente está vendo aqui a história do preço do Ibovespa em dólares. Então, por exemplo, aqui o Ibovespa valia $200. Tá? Aqui é 200. Hoje em dia, ele vale $34.400. Bom, então vejam que belíssimo canal. Esse canal nos dá algumas considerações, só de bater o olho. Primeiro, toda vez que ele bateu em cima, ele foi buscar a parte de baixo. Toda vez menos essa, tá? Menos essa última de 2008, o que nos leva a crer que a crise ainda não terminou, tá? A gente só teve a primeira parte da crise. Isso é uma coisa interessante também. As crises anteriores, e na verdade isso não é uma exclusividade do Ibovespa, mas é um padrão de análise técnica já identificado. As crises anteriores, elas sempre tiveram uma primeira parte, aí uma alta intermediária e depois uma segunda parte. Vejam, uma grande queda, uma alta intermediária e depois outra grande queda. Esse padrão, Elliott classificou, na teoria de Elliott, a gente tem a classificação de que isso são as ondas A, B e C,
que são todo movimento corretivo, né? Então a gente está aqui numa grande tendência de alta. As quedas intermediárias, né, essas correções, costumam ser constituídas por duas grandes quedas e uma alta intermediária. E esses movimentos todos são chamados de A, B e C. Vejam, aqui a gente também teve de forma bastante clara, né? A, B e C. E a partir de 2008 a gente teve uma A muito clara, que levou os preços já em 2008 a esse fundo aqui. Logo em seguida a gente teve uma alta muito forte que levou os preços novamente quase ao topo histórico. E a partir daí os preços ficaram meio que andando de lado e continuam, apesar de ser uma grande faixa, no longo prazo a gente pode considerar que isso aqui é uma lateralização, né? Mas enfim, está faltando o que aqui? Está faltando uma segunda queda equivalente à de 2008, para a gente falar que foi uma A, B e C, né? Se o Ibovespa se comportar dessa forma, ele vai estar se comportando como ele sempre se comportou, ou pelo menos desde que a gente tem notícia ou preços das ações brasileiras, que é aqui 1963. Então, é claro que nada disso é obrigatório de acontecer. Pode muito bem acontecer de o Ibovespa romper os topos, mas isso é o que parece menos provável, dados esses padrões de análise técnica que a gente observa no próprio gráfico do Ibovespa. A gente não precisa apenas consultar os livros para ver se isso acontece. Batendo o olho nos gráficos, e especificamente nesse gráfico, a gente vê esse padrão acontecendo. Então, se alguém está nos assistindo pela primeira vez, saiba que se a gente tivesse que apostar num cenário para o longo prazo, seria de que a gente ainda vai ter uma grande queda antes de os preços romperem o topo histórico, né? Claro que se eles romperem o topo histórico antes de terem uma grande queda, a gente vai ver que a gente provavelmente estava errado e que essa grande queda não iria mais acontecer. Mas a gente teria que analisar como seria esse rompimento, etc., antes de chegar a qualquer conclusão. Bom, então vamos dar uma analisada mais. Isso tudo que eu falei pode acontecer de a gente ter essa queda, mas antes dessa queda os preços voltarem para o topo histórico, enfim. São infinitas as possibilidades que podem acontecer, mesmo que esse cenário que a gente comentou de mais uma grande queda aconteça. Então, a gente precisa fazer uma análise de curto prazo, né, de um prazo menor, para poder ter um parecer melhor do que é mais provável que aconteça nos próximos dias, digamos, ou meses. Bom, dentro deste contexto, desta grande acumulação, o Ibovespa, nesse momento, estava, a partir daqui do fundo de outubro do ano passado, ele estava nessa tendência de alta aqui. E durante essa semana, ele nos deu uma indicação de que poderia ter rompido essa tendência, tá? Então, é por isso que eu acho que a gente está num ponto crítico. A gente está justamente observando para ver se essa tendência terminou, essa tendência de alta, ou não. Para essa análise de médio prazo, eu prefiro utilizar os gráficos ou do Ibovespa em reais, normal, ou, por exemplo, do índice futuro, o gráfico do índice futuro de longo prazo, perpétuo, né, que ele é como se tivesse uma indexação natural, como se ele fosse corrigido naturalmente pela inflação. Né. Bom, então, o índice, já está mais claro essa situação de que aqui foi uma onda, aqui outra, e a gente já está tendo uma outra onda de baixo, né? Então já está sendo um A, B, a gente já está na C, olhando o índice futuro. Essa C pode ter terminado? Já pode, mas o mais provável é que ela tenha um tamanho parecido com o da A. Por isso que eu acho que ainda tem mais água, tá? Tenha mais chão. O chão é mais embaixo. Felizmente a gente tem essa reta de tendência de baixa que pode nos guiar bastante, né? Se os preços eventualmente romperem essa reta, aí a gente vai ficar menos baixista, tá? Mas por enquanto,
nesse médio prazo aqui, médio e longo prazo, a gente está claramente numa tendência de baixa, né? Longo prazo, que é delimitada por esta reta. Bom, mas num prazo mais curto, a gente estava aqui numa tendência de alta. E essa tendência ganhou muita força, né, quando os preços romperam este nível de suporte aqui, que eram 62 mil, esse nível de resistência, que agora virou um suporte. E é exatamente nesse nível, né, inclusive a gente vê que ele se estende mais para trás. Então é exatamente nesse nível que os preços estão agora. Ou seja, eles tiveram uma grande queda e chegaram nesse suporte super importante. Se esse suporte for rompido, aí eu acho que esse movimento terá acabado, tá? Essa tendência de alta. Então a gente vai estar entrando em uma tendência de baixa de médio prazo, tá? Que teria se iniciado nesse topo aqui. Mas como é um suporte muito forte, que está combinando esta reta com esse nível, e o mercado reverteu nesse nível, né? Ele mostrou força dos comprados aqui, então tudo indica que a gente vai ter pelo menos um período de curto prazo aí, no mínimo, de alta, tá? Então o mais provável parece ser para os próximos dias alguma alta aqui. E para onde pode ir essa alta? Bom, eu acho que o máximo que a gente pode projetar agora é aqui, a casa dos 70 mil, que foi esse topo que ele fez aqui, né? Mas também não tem nada assim, nada que diga que vai chegar até esse nível, tá? Acho que o mais importante de tudo, se alguém está comprado em índice futuro, é colocar seu stop aqui abaixo de 61 mil, porque se os preços romperem esse nível, aí a gente vai ter uma grande indicação de baixa, tá? Eu falei aqui na quinta técnica, quando a gente rompeu esse nível, que isso era muito altista, né? Isso projetava essa amplitude, mas que isso ia deixar de valer se os preços entrarem aqui para dentro, e continua a mesma coisa, né? Bom, então é isso. Agora eu quero mostrar para vocês um gráfico, antes de a gente ver o S&P, um gráfico que é muito interessante, que eu acabei chegando a ele quase sem querer, que é a razão, força relativa, entre o Ibovespa e o Risco Brasil. Bom, de uma forma simples, a gente pode pensar que isso é como se fosse a força relativa, a força relativa do Ibovespa em relação ao Risco Brasil. Então, quando esse gráfico sobe, digamos, é melhor você estar comprado em Ibovespa. E quando ele cai, comprado em Ibovespa e vendido em Risco do Brasil. E quando ele cai, é o contrário, né? Significa que quando ele cai, significa que o Risco Brasil vai subir mais do que o Ibovespa, né? Como quando o Ibovespa sobe, quando o Risco Brasil sobe, a Bolsa Brasileira tende a cair, então isso meio que acaba amplificando os movimentos da Bolsa Brasileira, né? Faz com que as quedas fiquem mais fortes e as altas mais fortes. Mas enfim, o legal desse gráfico é que ele nos mostra este nível impressionante aqui. Essa resistência, a gente tocou, o primeiro topo ali foi em 2007, depois mais um topo em 2007, depois 2008, depois 2010, aí durante o ano aqui de 2010 e 2011 ele ficou acumulando aqui embaixo, e agora chegou novamente aqui em cima, tá? E vejam que os preços nunca estiveram acima dessa resistência, tá? Por quê? Porque quando chega aqui, ou a bolsa cai, ou o Risco Brasil sobe, né? Ou, na verdade, quando chega nesse nível,
digamos, o risco Brasil como se fosse performa melhor do que o Ibovespa, né? Então é um gráfico, e ainda tem essa reta incrível, um gráfico interessantíssimo, e ele liga totalmente o alerta vermelho, né? O fato dele ter chegado aqui vermelho, mas pelo menos amarelo, quase vermelho. O fato de ele ter já chegado novamente a essa resistência da qual ele nunca passou, né? Isso é extremamente baixista, tá? Claro que se um dia ele romper esse nível, provavelmente a gente vai tá tendo uma grande indicação de alta. Mas enquanto ele está abaixo e próximo desse teto aqui, isso é bastante baixista e diz para os comprados passarem a ter muita cautela, e começa a dizer que talvez seja a hora de imaginar que o mercado terminou essa alta de médio prazo e o mercado vai voltar a cair com mais força, né? Mas, enfim, é um gráfico legal para a gente observar, tá? Porque eu não quero estar comprado quando os preços estiverem aqui. Enfim, por enquanto, para o curto prazo, a gente não está tão perto dessa resistência, né? Então, tem espaço aqui para uma alta de curto prazo, que é o que os gráficos estão indicando que é mais provável de acontecer. No S&P, a gente teve recentemente uma coisa muito altista, que foi o rompimento desta resistência aqui, na casa de 1.380 pontos, 1.370. Né? Os preços romperam esse nível, e isso projetava os preços, pelo menos essa amplitude aqui, o que levaria os preços, né, como a gente tem uma resistência muito importante aqui, que é o topo histórico, mas isso leva os preços novamente para os níveis do topo histórico, tá? Então, a projeção que estava valendo, e está, só que agora a gente tem que observar com mais cautela, para o S&P, era que ele viesse para o topo histórico. A gente também não acha que esse topo vai ser rompido agora, por causa da nossa análise de longo prazo do Dow Jones, que é relativamente parecida com a do Ibovespa. Mas nada impedia nessa análise de longo prazo que ele chegasse novamente ao topo histórico. Então, esse rompimento indicava isso. Só que essa indicação ela é válida enquanto os preços estivessem acima desse nível aqui. É claro que se a gente está achando que ele vai subir porque rompeu e depois ele desromper, essa projeção deixa de valer, deixa de ser válida. Apareceu na minha tela aqui alguma coisa que caiu a conexão? Deixa eu ver. Mas aparentemente está ok. Acho que está ok. Bom, então, como eu ia dizendo, então, o rompimento desse nível projetou os preços aqui para cima. Mas os preços voltaram para esse nível, tá? O candle de hoje está dando a sensação, né, está mostrando que essa volta pode ter sido apenas um pullback, mas a gente tem que ficar de olho, né? Então, por enquanto, continua válida, na minha opinião, essa projeção. Mas se amanhã ou qualquer dia os preços entrarem para baixo aqui digamos, de 1.360, né, do fundo da mínima de ontem, aí deixa de estar válida essa indicação e aí a gente passa a ter uma indicação baixista, tá? Então, esse é o valor que a gente tem que observar. Esse nível aqui, que é mais ou menos o nível do topo de abril, março do ano passado. Então, por isso que eu disse que a gente está num ponto muito importante nos mercados, né? Vejam, tanto o Ibovespa, né, o índice futuro, quanto o S&P estão muito próximos a suportes decisivos. Por quê? Esses suportes, se forem rompidos, indicam que a gente perdeu a tendência de alta que estava, né, durante todo esse ano e final do ano passado. Tá?
é muito mais importante acompanhar o mercado nessas situações do que quando o preço está longe desses suportes, né? Se o preço estivesse aqui em cima, a gente ia ter que esperar para ter uma definição desse tipo, os preços voltarem muito, né? Aonde os preços estão agora, essa possível virada pode acontecer amanhã, depois de amanhã, tá? Então, é um momento importante para acompanhar os mercados. Mas, novamente, a indicação de hoje é de que ele sentiu esse suporte, não rompeu, então continua valendo tendência de alta de médio prazo no S&P, por enquanto. Bom, já se passaram 20 minutos, vou ver agora o dólar, rapidamente. Depois vale Petrobras. Pessoal, o dólar também continua num ponto importantíssimo. Esse é o dólar comercial, tá? Mas eu vou mostrar o gráfico do dólar futuro, que é bem mais... que está muito mais harmônico nesse momento. Por quê? Porque ele tem esta... Vejam, esse é o gráfico do dólar futuro que a Enfoque administra a série para a gente criar essa série perpétua, né? Então, conforme vence um contrato, a gente junta o gráfico do novo contrato com os gráficos dos contratos já vencidos, né? Tem uma técnica para fazer isso, de forma que a gente consegue um gráfico perpétuo do dólar, né? Que não termina com os vencimentos dos contratos. Esse gráfico aqui vem desde 1991. E aqui a gente vê essa grande tendência de baixa, né? A partir aqui de 2002. E a gente consegue esta reta muito legal. Tem 3 pontos bem distantes entre si. E esse último ponto, na verdade, são vários pontos, né? Várias vezes os preços tocaram nessa reta. E ela está sendo muito respeitada. Dessa vez, os preços chegaram lá e estão fazendo o que parece ser um triângulozinho, né? Uma bandeirinha, enfim, alguma coisa que indica continuação, né? Se for analisar essa figura isoladamente, isso aqui, isso indica alta, tá? Só que nesse caso, se ele romper essa bandeirinha, a gente não vai estar tendo só a indicação dessa bandeirinha, desse pequeno triângulo, né? A projeção desse pequeno triângulo. A gente vai estar tendo a indicação do rompimento dessa enorme tendência de baixa. E aí a gente pode até se a gente for seguir à risca o que a análise técnica indica, é que quando uma tendência de baixa é terminada, os preços costumam corrigir pelo menos o primeiro nível Fibonacci dessa tendência. E aí isso seria um número super alto, que é na casa dos R$3, né? Que é claro, isso seria uma projeção de longuíssimo prazo e é muito difícil de operar, porque por mais que os preços caminhassem até lá, eles iriam fazendo provavelmente muitos zigue-zagues, enfim. Mas só para vocês verem o tamanho da indicação que a gente pode ter se o dólar romper aqui essa máxima aqui que está na casa dos 1,855, né? Então vale a pena para todo mundo colocar um alerta nesse nível aqui e observar se essa situação vai acontecer. Bom, já aproveitando para fazer uma propaganda nossa, falando em alerta, a Constop Consultoria Financeira monitora diariamente, durante todo o pregão, todos os ativos da Bovespa, na verdade os mais líquidos, né, com uma liquidez suficiente para a gente operar com análise técnica, IBX100, e as principais commodities e contratos futuros, justamente para que os nossos clientes, incluindo o fundo Constop,
não percam essas grandes indicações de análise técnica, né? Imagina quantas vezes eu já perdi indicações simplesmente porque eu estava trabalhando, fazendo outras coisas, na época em que eu operava, mas não era essa a minha principal ocupação, e não via alguma coisa como o dólar rompendo uma bandeira dessas, que são indicações super claras e que às vezes a gente só não vê até porque não estava olhando a tela no momento, né? Ou não colocou um alerta e tal. Então, fazendo a nossa propaganda, a gente tem esse produto que são os alertas com stop. Então, por exemplo, se esse gráfico tivesse perdido, tivesse rompido, a gente ia calcular, marquei um nível onde eu acharia que seria um bom stop, colocaria um objetivo aqui, é claro, agora estou fazendo hipoteticamente, mas a gente colocaria aqui um objetivo em 1,990, por exemplo. A gente teria aqui que a gente tem um fator lucro-prejuízo. Essa operação está dando uma relação entre o lucro e prejuízo de 8,9, né? O mínimo que a gente envia são operações com 9, com 4, relação de 4 a 1. Mas enfim, nós analistas da Comstop temos essa possibilidade de publicar. É claro que a gente só publica depois de ter feito uma reunião com todos os nossos analistas. Nós somos em 5 e se 4 concordam, só se 4 concordam a gente publica. Nesse caso, no dólar, se a gente tiver o rompimento dessa bandeira, eu tenho certeza que os 5 vão concordar. E nesse caso, então a gente publica e os nossos clientes recebem, exatamente no momento em que a gente publicou, essa janela aparece no terminal dos clientes dos alertas com stop, né? Então, quem é assinante desse serviço recebe essas informações, que tem o valor do objetivo, o preço, o stop, e ele pode ver, clicando no botão ver gráfico, ver exatamente esse gráfico que eu estava mostrando para vocês. A gente também coloca no gráfico informações, um ícone com informações, explicando o motivo pelo qual nós estamos fazendo a recomendação. Esse produto está em fase de testes, por algumas razões técnicas, a gente está apertando os últimos parafusos, já temos uma base de clientes testando, mas a partir de semana que vem a gente vai lançar esse produto oficialmente e enfim, vocês todos vão poder fazer um teste grátis do serviço. Ele é transmitido pelo terminal Enfoque. Então, para você contratar esse serviço, você precisa do terminal Enfoque. Mas você também pode, no período de teste, fazer um teste do terminal Enfoque, né? Ou seja, todas as pessoas vão poder fazer um teste grátis desse serviço durante 7 dias, ver o que a gente recomenda de operações durante esses 7 dias. Além das operações, a gente também acompanha os trades recomendados. Então a gente também manda sugestões de melhora de stop ou de liquidação se a gente acha que a análise não está mais valendo. Então é isso, pessoal. Obrigado pela audiência aí durante essa propaganda nossa. Mas é que realmente eu achei que, vendo esse momento do dólar, eu achei oportuno. Porque se eu não trabalhasse diretamente com isso, eu ia achar um baita produto, alguém que me avisasse se a gente tivesse indicações clássicas como um eventual rompimento do dólar dessa bandeira, por exemplo. Então, com empolgação que eu falo que a gente está oferecendo isso para vocês. Bom, então é isso. Agora vamos começar a análise dos ativos. Eu vou começar por Petrobras e Vale. Só para terminar aqui o dólar, o que eu acho é o seguinte: assim como no Ibovespa a gente teve A e B, a gente teve uma A que foi a queda de 2008 e uma B que foi a alta subsequente, e eu acho que está faltando a onda C. No dólar é a mesma coisa, só que de ponta cabeça. Então essa primeira alta eu acho que foi a onda... Não, na verdade...
no dólar, nesse gráfico nem faz sentido essa análise. Ela faz sentido no gráfico não indexado, desculpem, no gráfico do dólar comercial. Enfim, eu acho que aqui em 2008 a gente teve a onda A, essa queda subsequente foi a onda B, e agora a gente estaria na onda C. E acho que a onda C deve ter mais ou menos o tamanho da A. Então os preços, eu imagino, minha projeção para o dólar no longo prazo. Agora, eu só vou postar nessa projeção se ele romper aquela reta do dólar futuro. Mas enfim, seria eles voltarem lá para casa de 2,50, 2,60, que era aquele topo que ele fez em 2008. Bom, vamos então para Petrobras. Eu acho que eu tava sem som, desculpem, gente. Bom, deixa eu ver onde eu parei. Oi, Júnior. Pois é, acho que eu voltei aqui. Tava meio desligado o meu microfone. Bom, pessoal, tava falando que Petrobras, a gente tem um suporte importante aqui em 21, tá? Acho que não tem nenhum trade por enquanto ele tiver aqui entre 21 e essa bela reta de tendência de baixa, que hoje passa na casa dos 25. Eu ficaria tentado a vender esse papel se ele chegar de novo em 25 e der alguma indicação de baixa. Acho que seria uma ótima venda, porque essa é uma ótima reta, né? Vou dar um zoom out para mostrar. Né? Ó, veja, uma reta que vem desde 2008, tá? Então, se ele nos der mais uma oportunidade, chegando novamente a essa reta, isso é mais para o longo prazo, e deixando uma formação de reversão, como ele deixou aqui, esse engolfo, né? Aí eu acho que a gente deve aproveitar. E outra possível indicação que pode acontecer num prazo menor, é o rompimento desse nível aqui de 21 e pouco, 20,80 mais ou menos. Que se esse nível for perdido, aí a projeção é para 18, tá? Que é o que? Essa amplitude aqui toda projetada para baixo. Mas no curto prazo, como ele caiu bastante reto aqui nos últimos dias e chegou num suporte importante, tudo indica que ele vai
subir um pouco mais, né, amanhã, enfim, nos próximos dias. E aí a gente tem uma resistência importante aqui em 23, tá bom? Então, resistência 23, suporte 21. Hoje eu acho que não tem trade, porque só que está muito acumulação e está muito para baixo no médio prazo para a gente pensar numa compra nesse suporte, na minha opinião, né? Se eu tivesse altista, esse seria um bom momento para comprar, porque a gente tem um suporte e uma reversão num suporte. Mas eu não estou altista, então acho que não tem nada a ser feito. Isso Petrobras. Vale hoje a gente teve uma alta super expressiva, né, de 5,95%. Mas é uma alta que não quis dizer nada tecnicamente, né? Vejam, Vale está dentro dessa super acumulação aqui, né? Aqui tem uma super acumulação. Eu vou dar um zoom. Essa acumulação vem desde 2008. Pode ser, eu acho que é um grande movimento de topo, tá? É uma grande formação de topo. Então, todos os olhos voltados para esse suporte aqui de um pouco abaixo de 35, né, entre 34 e 35. Esse é um nível que, com certeza, se um dia for rompido, nós vamos enviar um alerta com stop. E dentro desta grande acumulação, Vale está dentro desta outra acumulação. E dentro dessa outra acumulação, Vale está dentro desta outra acumulação. Então, eu vou dar um zoom out aqui dentro dessa. A gente vê que aqui também Vale está dentro de uma acumulação, né? Enfim, talvez a gente possa definir assim. Então, pessoal, embora Vale tenha tido um movimento atípico, né, uma alta de quase 5%, em termos gráficos, na minha opinião, isso não quer dizer nada, porque ela não rompeu nenhum nível, né? Ela está 100% dentro de uma acumulação que está dentro de outra, que está dentro de outra. Então, não quer dizer nada essa alta. Não quer dizer que vai continuar a subir, não quer dizer que vai cair, tá? Se essa alta tivesse sido aqui, rompendo esta retinha de tendência, aí sim a gente teria a projeção de todo essa formação, né? Esse triângulo lá para cima. Ou se tivesse sido uma baixa equivalente, mas aqui. Se amanhã cair 6% também não vai querer dizer nada, tá? Não tem trade. Então, Vale é um ativo que eu acho que um péssimo ativo para operar no momento. Dentro de acumulações, o que acontece é isso, muita volatilidade, ó, vejam, grandes quedas seguidas de grandes altas. A mesma coisa aqui, né? Então, muito difícil de operar, muito difícil de ganhar dinheiro em papéis nessa situação. Então, Vale, descartaria, só colocaria alertas aqui, alarmes, para ser avisado quando os níveis... Claro, a gente observa todos os dias, mas enfim, o que eu quero dizer é a gente tem que estar atento se um desses níveis dos limites das acumulações forem rompidos, né? Ok, então vamos finalmente para as perguntas. Vou perguntar para o Júnior quais são as perguntas. Olá, Juninho. Temos quantas perguntas? 15. Então tá. Em tese a gente tem mais 20 minutos, mas como eu me estendi um pouco na análise, vamos fazer mais meia hora. E PDGR3 do Henry, tá. Então vamos lá, Henry. PDG, essa, se eu não me engano, está impressionante. Imobiliário, né? Imobiliário está meio feio no médio prazo, porque ele teve esse falso rompimento aqui. E PDG, vejam que coisa impressionante. Essas são as grandes indicações de análise técnica. A gente tem uma acumulação aqui que vem desde 2009,
parece aquela de Vale, né? E tem toda a pinta, hoje a gente pode falar que é uma formação de ombro, cabeça e ombros. Ombro, cabeça e ombros. Enfim, uma formação de topo, né? Eu disse que hoje a gente pode afirmar que é porque o fundo dessa acumulação aqui, que é esse nível aqui, foi perdido, era esse nível de R$6, né? Hoje ele está claramente rompido. Então a gente pode tranquilamente, eu digo tranquilamente porque essa é uma projeção que ela acerta muito, tem um nível de acerto muito alto, o cabeça e ombros, a gente pode projetar para 3,20. Então, para lá, muita chance desse papel chegar em 3,20. Acho que é uma aposta bastante bem provável de dar certo. Mas ele já caiu bastante e a gente tem que ver se ele vai nos dar um ponto bom de entrada nesse papel, né? O ponto ideal teria sido aqui nesse dia, que foi dia 9, quando houve o rompimento. Vocês veem, né, gente? Não é assim tão simples, né? Ok, a gente teve o rompimento aqui, mas ao mesmo ele rompeu os corpos reais, né? Esse nível dos corpos reais foi rompido no dia 9. Por outro lado, a gente ainda tinha essas sombras aqui, né? Ele estava em cima das sombras. Então a gente tem que sempre existe isso, né? Às vezes a incerteza ela sempre está presente, né? Não é sempre que a gente tem indicação do rompimento com tanta clareza, né? E quanto maior a clareza que a gente tiver, provavelmente mais atrasado a gente vai estar. Então existe esse trade-off. Bom, mas agora a gente já está vendo que alguma coisa a gente vai ter aqui, alguma alta, né? Com esse candle fechando próximo à máxima aqui, isso parece que a gente vai ter uma alta de curto prazo, né? E é que os preços voltem aqui para casa de R$6 para fazer um pullback, né? Então acho isso provável, ou então que os preços a partir de agora façam uma bandeira. E nessas duas situações eu vou estar olhando essas altas, né? Ou esse retorno ou uma eventual bandeira. Para mim isso seriam oportunidades de venda desse papel, né? Por exemplo, se ele fizer um pullback e deixar uma formação de reversão de candle aqui, acho que é uma baita indicação de venda. Ou se fizer uma bandeira, quando romper a bandeira. Claro que, como sempre, todos os rompimentos e projeções perdem a validade se os preços desrompem aquilo que nos fez fazer a projeção, né? Então a gente fez essa projeção aqui para 3,20, por quê? Porque os preços romperam os 6. Bom, se eles entrarem de novo para cima dos 6, não existe mais o motivo que nos levou a fazer essa projeção, e muito pelo contrário, a gente passa a ter uma baita indicação de alta, que é o bear trap, né? A armadilha para os vendidos. Mas enfim, esse papel é uma clara indicação de baixa de médio prazo. Parece que a gente vai ter alguma pequena alta, alguma alta no curto prazo, e eu acho que essa alta pode nos dar uma oportunidade para entrar vendidos nesse papel, tá? Bom, hoje não teria trade, não acho que dá para comprar isso, e nem para vender tendo um candle fechando na máxima, né? Mas é um papel para a gente acompanhar, porque a indicação de médio prazo é muito boa, né? Esse rompimento aqui é muito bom. Então vamos observar para ver se ele nos dá um timing bom para venda. Ok, vamos para a próxima questão. Se você já falou sobre o índice futuro, na análise inicial, estava fazendo monitoramento. Tá, então agora é ELET 6 do Francisco. Futuro.
Vamos ver ELET 6 do Francisco. Ops. ELET 6. Bom, Francisco, batendo o olho nesse papel, ele não me atrai, tá? Lembra, eu acabei de falar, analisando o Vale, que não gosto de operar papéis dentro de acumulações, né? Esse papel, embora ele tenha tido uma tendência de alta, a gente olhando, parece que ele teve sempre, a vida inteira, dentro de acumulações, né? Vejam, aqui, uma acumulação gigante, né? Formada por acumulações menores, como essa daqui. Enfim, ele é muito volátil, né? Embora aqui em alguns momentos, poucos momentos, a gente teve tendências muito claras, assim. E quando a gente tem, elas são seguidas por tendências inversas, né? Então é difícil de operar esse papel. Olha essa tendência, como ela foi complicada, né? Muitos altos e baixos, gráfico muito rabiscado, né? Então, não me atrai esse papel para operar. Mas vamos ver aqui num prazo menor. Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa de médio prazo aqui. Essa reta não quer dizer muita coisa. Aqui aparentemente a gente perdeu isso, que é um pouco baixista, mas nada o suficiente para a gente chegar a alguma conclusão. Então vamos ver um prazo mais curto. A gente teve o rompimento desse topo duplo, praticamente já cumpriu a projeção. Esse aqui a gente tem uma retinha, então tem um pequeno suporte aqui que ele está sentindo. Mas eu acho que esse é o grande suporte, né, os 20. Se ele perder os 20, aí a gente sim vai ter uma grande projeção de baixa, né, aqui para casa, talvez dos 16. Mas, olha, não tem nada muito claro nesse papel. Eu não recomendo você operar esse papel, tá? Ele está numa tendência de baixa de curto prazo, que é isso aqui, formando uma possível bandeira. Se ele perder essa bandeira, aqui se ele perder os 22, claramente, né? Se tiver um rompimento desse nível, aí cai aqui para os 20, é a projeção. Se ele romper essa retinha de tendência de baixa, a projeção é o primeiro nível Fibonacci, que é para casa dos 24. Enfim, nada muito interessante, tá? Então, eu não operaria esse papel. Se você tiver comprado, coloque seu stop aí abaixo desta mínima. Sugiro, né? Colocar o stop abaixo da mínima do dia 10 de abril, que é 21,75. Ok. Então acho que é isso, não tem muito para falar nesse papel. Próxima pergunta, Júnior? O código é QGEP3. QGEP3. GEP3. QGEP participações. Bom, estou vendo aqui que é um gráfico do qual a gente não tem muito histórico, né? Aparentemente um IPO recente, mas com uma liquidez razoável, né? Vejam, esse é o gráfico de 15 minutos, ele não é muito... Tem negócio a todos os 15 minutos do dia. Então, e vários negócios, né? De tal forma que a gente tem candles completos, preenchendo todo o período de pregão. Então, uma liquidez razoável. E apesar do pouco histórico, a gente tem o que traçar aqui, né? Tem esta reta de tendência de baixa, está muito boa. Vejam, aqui ele rompeu, mas rompeu derivando, né? Em seguida, tibum. Enfim, tendência de baixa e está num suporte
o suporte mais importante do gráfico, que é a mínima histórica dele, né? Isso aqui tem a formação de um triângulo descendente, então a princípio o que a gente pode esperar é que o rompimento vai ser para baixo, tá? E aí você vai poder projetar, se ele perder esse nível aqui, vamos colocar em 12, se for abaixo de 12, você pode projetar assim, tudo isso, que leva os preços para casa de R$8, né? Outra projeção que a gente poderia fazer, não, acho que essa, talvez essa aqui seria uma perna de baixa, aí aqui teria sido a alta intermediária, né? E a partir do topo desta alta, aqui nos 18 a gente projetaria dar em 9, né? Então vamos ficar com essa projeção que é mais qual o termo mesmo? Enfim, ela é mais... Putz, me deu um branco aqui no termo que eu queria usar, mas ela é mais suave, digamos, né? Então é isso. É claro que essa projeção só é válida se esse suporte for rompido. Então, muita atenção, Dow Jones, a esse suporte de 12, tá? E compra não vejo, apesar de ser um suporte importante, não acho que é uma boa oportunidade de compra, porque está tudo indicando para baixo aqui, triângulo descendente, tendência de baixa. Isso tudo que eu estou falando continua válido, mesmo que a gente tenha uma alta aqui até os 15 e tal, né? O que invalidaria essa análise baixista é se essa retinha aqui for rompida. Aí sim, mas também não teria uma projeção muito clara, né? Então é isso. Observar este suporte de 12, se for rompido, você tem uma venda aí. Então vamos ver qual é a próxima pergunta. Juninho? Próxima pergunta é Risco Brasil, do Sérgio, do Rio de Janeiro. A gente tem aqui essa página, indicadores mundiais. Estamos aí no Risco Brasil. Então a gente tem esse chão aqui, né, que nunca foi essa região aqui é uma região de suportes, né? Os preços chegaram relativamente próximos àquele nível, mas não chegaram exatamente lá. Deixa eu ver se a gente tem uma boa reta de tendência de baixa aqui. A gente pode colocar essa reta. E eu me lembro que recentemente eles deram uma boa indicação. Uau! Isso aqui está indicando queda do Risco Brasil. A gente tinha este cabeça-ombros, né, que foi rompido. Isso projetava os preços aqui para esse suporte. Projeta até mais embaixo, mas como é um suporte importante, né, a gente projeta esta amplitude aqui. Vai até mais embaixo, mas por ser um suporte muito importante, a gente projeta aqui na casa de 145. Olhando aqui, isso aqui está com toda a cara de que foi um pullback para a reta pescoço, então está valendo essa projeção. Parece que o Risco Brasil vai cair aqui para casa de 140, 150. Tá? Mais claro ainda vai ficar se os preços romperem essa tendênciazinha aqui, né? Mas enfim, isso é a projeção, ela continua válida aqui para cá, para os 140. Claro, novamente, o que invalidaria essa projeção seria se os preços fossem acima de 200, tá? Mas interessante ver esse gráfico. Ok, vamos ver a próxima pergunta. Juninho? Próxima pergunta é Ezetec do Oliveira, EZTC3.
página de ações. ZTC3, ok. Que tendência, hein, pessoal? Lembra que eu comparei? Ó, vou mostrar esse gráfico comparado ao de elétrica. ELET 6, que a gente viu lá. ELET 6. Tá vendo? Ambos são tendências de alta, né? Mas vejam como esse gráfico aqui, EZTEC, são tendências muito mais harmônicas, né? Compare essa tendência de alta, ou esta, a esta aqui, né? Essa é muito mais unidirecional. Os preços vão subindo de uma forma muito mais comportada do que aqui. Vejam a volatilidade durante a alta, né? Aqui sobe, mas é uma briga para subir, né? Aqui ele sobe de maneira muito mais tranquila. E aí quando corrige, normal, queda. Mas essa queda aqui é só durante o período de correção e não durante toda a alta anterior, né? E vejam, isso é muito interessante como os gráficos têm padrões de comportamento, né? Ou melhor, cada ação tem um padrão, uma forma como ela costuma se comportar, né? Aqui a gente tem essa volatilidade durante todo o período em que a gente tem as cotações desses preços. E a mesma coisa aqui, a gente tem essa harmonia durante todo o período, né? Tudo bem também que aqui a gente está falando de uma tendência que começou em 2008. Então, na verdade, a gente está comparando esses períodos do gráfico. Agora sim, esses gráficos são comparáveis. Bom, fica pior ainda, né? Esse aqui está muito mais claro. Então, vamos lá, para a EZTEC. Bom, tá tendência de alta clara no longo prazo, né? Isso aqui parece ter sido uma onda 1, 2 para baixo, 3 para cima, 4 para baixo, e agora a gente estaria vivendo uma onda 5, tá? Então, parece ser a última onda de alta deste movimento. Aí o que eu costumo fazer? Eu pego as ondas anteriores para ver se a gente está próximo do fim dessa onda atual, né? E vejam, as duas foram bem maiores. Então tudo indica que a gente ainda tem chão pela frente nesta tendência de alta atual, que é essa daqui, né? Aparentemente a gente não tem uma reta de longo prazo muito boa, porque a gente teve uma curva na inclinação aqui, né? Então eu vou tentar uma reta a partir daqui. Ok, aqui ficou legal. É uma reta que está vindo no meio da tendência de alta, né? Aqui no meio, ela não começou do começo, porque aqui mudou a inclinação dessa tendência. Ela começou assim e depois ficou menos inclinada. Mas enfim, é uma boa reta. E aí vamos dar uma olhada mais no médio e curto prazo. Aqui a gente também parece ter uma reta, uma boa retinha. Ainda são só 2 pontos, então ela não é muito precisa, né? Se os preços, por exemplo, começarem a subir e romperem o topo, aí a gente corrige essa reta para cá, ó, a gente ajusta, que aí a gente vai ter mais pontos, vai ficar mais claro. Mas por enquanto, a palavra que eu não estava achando há um tempo atrás era conservador. A gente coloca essa reta que é mais conservadora, né? Conservadora porque quanto mais aberta tá a reta, é mais conservadora, porque ela demora mais para nos dar a indicação, né? Se eu traçasse essa reta aqui assim, né, eu já ia achar que estava na reta, era hora de comprar, ou que ela ia romper. Mas eu acho que isso seria precipitado ainda, dado que a gente não tem muitos pontos nessa reta. Então, o que a gente tem é que a gente está nessa tendência de longo prazo de alta, de médio prazo de alta. No curto prazo, um prazo menor, a gente tinha essa bela retinha de tendência e ela foi rompida, tá? Então, o que a gente pode esperar é que os preços caiam aqui até esta, ou andem de lado, enfim, até tocarem essa reta de tendência de alta. Então, não tem o que ser feito até agora. Seria normal os preços caírem, inclusive até 20, por exemplo, sentirem suporte aqui em 20. Isso não ia
desconfigurar a tendência de alta de médio prazo, tá? E os pontos que eu observaria nesse papel, acho que é um bom papel para ser observado, pensando numa compra, tá? Porque ele está nas tendências de alta. Só vamos pensar em venda se ele romper essas retas mais maiores, né? Eu acho que os pontos seriam, se o papel tocar essa reta e deixar uma indicação de reversão, ou se eventualmente ele perder esta pequena tendência de baixa, né? Digamos que ele faça isso e rompa, aí a gente vai poder projetar toda esta perna, né, esse mastro anterior lá para cima, né? Então, se ele rompe esse topo histórico aqui, a gente pode tranquilamente fazer uma projeção. Vai ser uma boa projeção lá para casa de 34. Novamente, isso se romper esse topo histórico, tá? Mas enfim, vale a pena observar um papel que está com um gráfico bastante interessante. Ok, vamos para a próxima questão. Juninho, próximo. É do BSB. Ele quer MBR3. Então, EMBRE 3. EMBRE 3, né, Júnior? Exato. Ok, Embraer. Que interessante esse gráfico BSB. Veja, ele tinha esse período com muito pouca liquidez aqui. Aí engatou essa tendência de alta e depois ficou desde 2000 numa gigantesca acumulação, né? Aqui acima de R$5 e abaixo de 20. Engraçado isso. Agora a gente vê como os níveis de suporte são fortes, né? Como é um conceito que realmente a gente vê toda hora acontecendo na análise técnica, né? Então essa casa dos R$5 aqui é um super nível de suporte. Vamos ver as resistências que a gente tem aqui. Aparentemente tem uma região também de resistência. Tem uma belíssima região de resistência que foi rompida. A gente tem aqui então, deixa eu só verificar uma coisa. Exatamente. O fundo Constop, inclusive, a gente fez uma recomendação de compra desse papel há um tempo atrás. Não tanto, infelizmente não foi aqui embaixo, né, a recomendação, mas e nem aqui. Mas quando a gente fez essa recomendação, um alerta, né, que os clientes que estão testando os nossos alertas também receberam. Deixa eu colocar o gráfico está em linha, vou colocar em candle. Não sei por que não está funcionando o meu teclado aqui. Pronto, agora foi. No terminal em foco, você aperta C, você coloca o gráfico em candle. L linha e B barras, né? Então, quando a gente teve esse rompimento aqui, a gente publicou um alerta de compra de Embraer. Podemos até ver aqui qual que era o objetivo. O objetivo era o topo histórico, tá? Porque a gente projetou esta amplitude para cima, só que como essa amplitude chegava numa resistência antes, a gente chegava nessa resistência de 22, então essa passou a ser o objetivo da operação, tá? Então é isso, está valendo. No médio prazo ele caminha aqui para casa de 20, 22, porque ele saiu de toda esta acumulação aqui, tá? Então caminha aqui para o topo histórico, pelo menos a gente tem, enquanto ele estiver acima de 14, está valendo essa indicação. E vamos ver aqui num prazo mais curto, né? Bom, a gente tem essa reta de tendência que é boa, esta retinha menor que é boa também. Então, eu não diria que, por exemplo, hoje não seria um bom timing para um trade. Talvez ontem, porque ele perdeu essa bandeira de alta. Mas o fato é que não há muitas... a gente tem essa ótima indicação de médio prazo, mas no curto prazo não está tão claro quanto que vai durar esta retinha de tendência de alta. Para quem está comprado,
eu acho que vale a pena ir apertando os stops com o apoio dessa reta, né? Se for possível estar com o stop sempre protegido por essa retinha, então ótimo, né? A gente vai surfar essa tendência enquanto ela estiver acima dessa retinha. Se eventualmente ela romper, a gente cai fora, né? Ou seja, hoje o stop estaria aqui um pouco abaixo de 15. Eventualmente no intraday você conseguiria colocar o stop um pouco mais próximo. Mas eu acho que é isso nesse papel, tá? Por exemplo, ontem você poderia ter feito uma compra com o objetivo lá em cima e o stop aqui abaixo de 15. Tá valendo essa compra, tá? Por quê? Porque tinha acabado de sair de uma bandeirinha de alta. Agora ele já está um pouco esticado, em breve deve ter mais uma bandeirinha de alta pelo menos. Então é isso, Embraer. Vamos para a próxima pergunta. Juninho? Próxima pergunta é Ambev. Quem faz a pergunta é o Dom. Então, Ambev, tô curioso para ver o gráfico de Ambev também. Acho que eu não olhei esse gráfico hoje. Não é uma das ações que eu cubro. Outro companheiro nosso que analisa, mas sempre que eu posso eu dou uma olhadinha em Ambev, que é um gráfico bastante interessante também, né? Porque sobe sem parar, né? Impressionante. Então vamos ver. AMBV 4. Pera aí que acho que nessa janela a gente está com as retas traçadas. Então, Ambev tem essa impressionante performance desde 2000. Ambev é um ponto totalmente fora da curva no Brasil, porque enquanto o Ibovespa ainda está aqui próximo ao nível do topo de 2008, né, e na média as ações também estão nessa situação, esse é o topo de 2008, pessoal. Vejam, em Ambev isso é completamente passado. Aquela história de A, B, C para Ambev não existiu, tá? Então, o que a gente está tendo em Ambev, agora a gente pode fazer uma contagem totalmente diferente das ondas, totalmente diferente do que no caso do Ibovespa. Até é difícil de contar, mas enfim, talvez 1, 2, 3, 4, 5, não sei, mas é algo equivalente a esse movimento de alta aqui, ó. Tá? Provavelmente foi 1, 2, 3, 4, 5. Isso está delimitado por essa reta. E essa tendência de alta está valendo enquanto os preços estiverem acima desta reta aqui. Aqui, inclusive, a gente pode colocar um canal interessante e ver que Ambev chegou ao topo desse canal. Tá muito próximo do topo desse canal. Aqui talvez já tenha feito 5 ondas também. Então, embora esteja sem sombra de dúvidas em uma tendência de alta, já a gente tem que acender um sinal amarelo aqui, porque tem algumas coisas indicando que essa tendência pode estar chegando não próxima de um fim, mas de uma correção mais acentuada. De qualquer forma, a reta guia é mais, como diz o próprio nome, né? Essa reta de cima do canal é mais um guia para a gente ver o que vai acontecer, mais do que uma coisa muito forte. Não necessariamente o preço chegando aqui cai, tá? Mas tendo 1, 2, 3, 4, 5, eu não fico animado em comprar Ambev, apesar de ser um papel que sobe muito mais do que cai. Pelo menos nos últimos anos foi o que aconteceu. E só venderia esse papel também com mais segurança se ele, digamos, romper esta reta aqui, eventualmente. Isso combinado a um rompimento de um nível de suporte importante. No curto prazo, acho que não tem muito o que ver aqui. Ela está dentro dessa acumulaçãozinha. Não tenho clareza se vai para cima ou para baixo, tá?
Quero dar uma olhada no gráfico em dólar, porque eu lembro que a gente tinha umas indicações interessantes nesse gráfico. Eram indicações baixistas, só que o papel, digamos, não deu nem bola para as indicações e continuou subindo. Que era este canal de alta aqui. Vejam, então no dólar ela também está numa área que, para mim, ela me impede, o fato dela estar nessa situação, nessa reta guia, eu não compraria, tá? Então, tipo, se eu fosse um investidor de longo prazo, né? Claro que no curto prazo pode ter oportunidades boas, mas no longo prazo não vejo nada. Curto prazo também não vejo nada agora. Ok, tocou essa reta, mas não quer dizer nada. Eventualmente, se a gente tiver uma indicação de reversão no nível desse topo aqui, que é 44 dólares, aí eu acho que pode ser uma boa indicação de venda. Mas ficaria mais de fora observando esse papel, porque acho que a melhor parte já foi para os comprados. E para os vendidos ainda falta um pouco para se ter uma clareza de se a gente tiver uma eventual tendência de baixa nesse papel. Ok? Próxima pergunta é do Wagner Mesquita. Ele está vendido em Gol 4. Mencionou que hoje teve uma leve alta. A gente acha que isso é uma reversão. Só aproveitando, o Wagner perguntou dos alertas. Amanhã, Wagner, a gente entra em contato com você por e-mail, mas é direto com a Constop mesmo, para esse serviço de alerta. Se você quiser, a gente manda por e-mail ou entra em contato por telefone. Obrigado. Exatamente, quem tiver alguma dúvida pode mandar um e-mail para a Constop sobre os alertas. E até para garantir, semana que vem a gente vai mandar um e-mail de lançamento, né? Então o Fausto vai explicar os produtos, a gente vai colocar vídeos tutoriais. A gente está lançando tanto os alertas quanto a ferramenta do método Constop, que a gente usa aqui na Quinta Técnica. A gente vai fazer um lançamento oficial para explicar para os clientes do terminal e para outras pessoas interessadas, né? A ferramenta do método Constop serve para você entrar numa posição, né? É aquilo que a gente... Vou pegar um minuto aqui. É aquilo que a gente... eu quero ver se uma posição está dando 4-1, enfim. Ou começar uma operação nos padrões do método Constop. Eu marco o stop no gráfico. Ele me mostra os valores. Ok. Marco o objetivo. Ok. E o método Constop calcula para mim o tamanho da minha posição, dado que eu já imputei aqui o tamanho do meu capital, e calculo o risco da posição, etc. E se eu quiser fazer esse trade, eu simplesmente clico em operar, e aí, para quem tem conta numa corretora vinculada ao terminal enfoque, já consegue enviar a ordem, né? Abre a boleta e envia a ordem. E aí, isso é gratuito para quem tem o terminal enfoque, né? Está incluso no terminal enfoque. E os alertas vão ser um serviço extra, né? Que pode ser contratado por clientes do terminal. Mas semana que vem a gente vai explicar tudo isso detalhadamente, com e-mails e vídeos. E também, quem tiver alguma dúvida, quiser já tiver interessado, pode nos mandar um e-mail no contato@constop.com.br. Bom, então a dúvida era Gol 4 do Wagner Mesquita, que está vendido a descoberto. Vamos dar uma olhada então nesse papel. Bom, realmente no longo prazo, cara de baixa, né, tendência de baixa aqui, rompeu esse baita nível. Fez esse movimento que pareceu um movimento de retorno, rompeu essa reta, então tudo indica baixa nesse papel, tá? No longo prazo, longo médio prazo. Mas, pessoal, não é porque um papel indica baixa no médio prazo que nesse exato momento é
a hora certa de estar vendido, né? É o timing ideal. Então, é por isso que o Wagner quer ver o que a gente acha aqui num prazo mais curto, né? Bom, Wagner, eu acho que você está relativamente tranquilo, né? Ele perdeu esse nível aqui, porque ou enquanto os preços estiverem abaixo dessa retinha, né? Uma ótima reta, porque ela é muito grudada aos preços, né? Se eu estivesse te falando isso e os preços estivessem muito distantes dessa reta, né? Tipo, tivessem aqui os preços, eu te falasse, não, enquanto estiver acima dessa reta não tem problema, não seria bom porque você poderia ter ainda um grande prejuízo, né? Mas como é uma reta muito coladinha nos preços, eu acho que você tá ok ainda, se você está vendido nesse papel, né? Ele tendo rompido isso aqui, projeta aqui para 9,20 os preços, tá? Mas vamos dar uma olhadinha no intraday, qual seria um bom ponto de stop, né? Até porque no intraday geralmente a gente consegue fazer um ajuste melhor dessas retinhas. E observar, talvez ele até tenha rompido já no intraday essa reta. Ó, aqui é a reta mais conservadora que a gente consegue fazer no intraday. Colocando exatamente nesse topo. Nesse outro aqui. Tá? Então realmente não dá pra ficar tão tranquilo não. Ela tá no limite, na minha opinião, tá? Eu acho que assim, você pode colocar um stop aqui em cima, certo? Se você puder acompanhar a abertura amanhã, coloque seu stop aqui acima de 11,30, tá? Porque enfim, são topos acima dessa reta. Mas se você observar que os preços foram já acima de 11, ou aqui ó, 11,5, se ele fechar um candle aqui, já liquida esse papel, porque realmente ele pode estar rompendo essa retinha, liquida essa venda, né? E se ele romper essa retinha, tranquilamente pode ir, não, aqui para 12, que é uma resistência importante, né? Então, a questão é colocar o seu stop coladinho aqui ou mais tranquilo aqui em 11,30, tá? Às vezes eu prefiro não colocar tão colado, porque você pode ter uma sombra e o candle fechar aqui embaixo preto, né? E te estopar. Então, o que eu recomendaria seria colocar o seu stop, talvez aqui acima de 11,20, tá? Em vez de acima de 11,30, porque a gente tem essa resistência que é uma resistência mais clara, e acompanhar durante a abertura. Se você tiver um preço, se o seu stop tiver aqui, se você tiver um fechamento de um candle próximo das máximas, acima aqui desse nível de R$11, ou 11,4 aqui, aí liquida a operação e cancela o seu stop que vai estar aqui em cima, tá? Enfim, a recomendação é colar o stop e ficar esperto na abertura de amanhã, tá? Se você não puder acompanhar a abertura, então quem sabe realmente já seja melhor você colocar o seu stop aqui acima de 11,10, tá? Bem próximo, que acho que pelo menos você vai estar se protegendo bem contra essa resistência de R$11. Então nesse caso eu acho que o intraday está dando uma visão mais precisa do que o diário, porque é uma retinha muito inclinada, né? Então ela fica mais precisa no intraday. Então é isso, Wagner. Isso é o que eu recomendaria. Ok, próxima pergunta. Próxima pergunta é do Guest. Ele quer saber sobre boi. BGI K12. K12. Vamos lá.
atualizar. Pera aí, deixa eu ver esse gráfico na nossa página de commodities. BGIK, na verdade é a nossa página de BMF. Vou atualizar. Bom, olhando aqui esse curtinho prazo, ele está meio, talvez rompendo, mas não dá para afirmar com clareza ainda. Ele está testando esta reta, pequena reta de tendência de alta. Mas esse é o gráfico só desse contrato, desse vencimento. Deixa eu ver se eu acho qual que é esse aqui, que é o BGIJ12. Atualmente é o que a gente está com a série de longuíssimo prazo, tá? E vejam, o boi ele está se aproximando dessa reta que é muito importante de tendência de alta, tá? Então, eu ainda estaria muito reticente para fazer uma venda no boi, embora ele esteja numa tendência de baixa de médio prazo, tá bela tendência de baixa de médio prazo, ele está chegando nessa reta de tendência de alta. Então, eu só venderia, digamos, se ele romper aqui os 94. Se romper os 94, aí a gente vai poder afirmar que ele rompeu essa reta de tendência de alta, você vai ter uma ótima venda. Mas como é uma reta super forte, eu ficaria bem reticente assim. Ou então, se ele chegar de novo nessa retinha de tendência de baixa, você pode tentar uma venda. Assim como se ele romper essa reta de tendência de baixa, especificamente se romper os 97, né, que esse topo aqui na casa de 97, aí você tem uma boa compra, tá? Porque ele pode estar entrando numa nova tendência de alta equivalente a essas duas anteriores, tá? Então, batendo o olho aqui, não penso em venda, tá? Isso aqui tem muito mais cara de correção dessa alta toda do que de reversão. Por enquanto, pelo menos. A não ser que rompa essa tendência de alta, né? Ó, se a gente colocar um Fibonacci aqui, não foi ainda, né? É 90 o primeiro nível Fibonacci. Enfim, tá aí na congestão dessas duas retas, não dá pra gente concluir nada, né? Vamos ter que ver o que ele vai fazer. Então é isso. Bom, vamos para Júnior. A última pergunta é do... Deixa eu pegar aqui. É que tem duas perguntas. É do Carlos sobre BOVA 11. Não, é que tinha a segunda pergunta de outros participantes. BOVA 11 pra gente fechar, gente. Do Carlos. Bom, BOVA 11 é Ibovespa, né, praticamente. Peraí, abrir na página de ações aqui. Então, eu imagino que a análise vai ser bem parecida, né? E realmente com a do Ibovespa. Realmente a gente está aqui nessa tendência que a gente também tem certa forma, né? Sim, uma região de suporte, não chegou até lá embaixo. Bom, o candle de hoje indica uma reação de curto prazo, tá? Não dá para ser mais conclusivo do que isso nesse momento. Essa reação indica que uma alta até a próxima resistência, que é 63, tá? Então é isso, mas vale para essa ação a mesma análise que eu fiz para Bovespa, tá? Então, incluindo gráfico do Ibovespa indexado pelo dólar, índice futuro, que foi a análise que eu fiz no início da quinta técnica. Todas as quintas técnicas, se você não viu essa análise, o Carlos, né, que perguntou. Carlos, se você não viu essa análise do começo da quinta técnica do programa, ela vai estar disponível a partir de amanhã em www.vimeo.com/constop. E no nosso site também a gente disponibiliza os vídeos das quintas técnicas anteriores. Então é isso, pessoal. Tenham todos uma ótima semana. Lembrando que semana que vem
a quinta técnica começa às 6 horas, tá bom? Um abraço e até lá.